Olá, galera Ubuntu, tudo bem com vocês? Professora Tamires, da Rede Ubuntu, em mais uma videoaula para descobrirmos como nomear um óxido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações e curtir o vídeo. Muito bem, vamos agora descobrir como nomear um óxido. Os óxidos seguem uma regra bem simples, que é essa aqui. O composto tem dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio, que é o mais eletronegativo, certo? Vocês vão fazer essa perguntinha para vocês, para saber se realmente se trata de um óxido. Então, se o composto ele tem dois elementos, um deles necessariamente tem que ser um oxigênio. E o oxigênio necessariamente tem que ser mais eletronegativo do que o outro elemento ligado a ele, certo? Lembrando que nós temos uma setinha aqui que indica a maior eletronegatividade. Então, o elemento flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos. Depois, em segundo lugar, temos oxigênio. Portanto, se vocês virem alguma molécula que tenha flúor junto com oxigênio, não é um óxido, ok? Porque o oxigênio, ele não vai ser mais eletronegativo que o flúor. O flúor é o mais eletronegativo, certo? Agora, os outros, como vocês podem ver, eles são menos eletronegativos que o oxigênio. Beleza? Então, vamos continuar. Muito bem, agora vamos pegar este exemplo aqui, para a gente entender melhor como é que funciona. Vamos começar pelo final, depois a gente vai indo para os primeiros, beleza? Esse composto aqui, como vocês podem ver, ele se trata de um óxido, certo? Por quê? Porque ele apresenta dois elementos. Quais são esses dois elementos? O alumínio e o oxigênio, certo? Então, esses são os dois elementos. Existem mais átomos de cada um desses elementos na molécula, tá? Mas isso já é outra coisa. Por exemplo, tem 3 átomos de oxigênio e 2 átomos de alumínio. Se nós formos contar a quantidade de átomos nessa molécula, são 5 átomos, certo? Mas são só 2 elementos, beleza? Então, são 2 elementos e o oxigênio, ele é o mais eletronegativo, certo? Olha só, vamos olhar aqui essa seta. O alumínio nem aparece aqui, portanto, o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, ele é um óxido, beleza? Só que ele é um óxido iônico. Por que ele é um óxido iônico? Porque o alumínio está fazendo uma ligação iônica com esses oxigênios, certo? Lembrando que o alumínio é um metal e ele está fazendo ligação com um ametal, e isso é uma ligação iônica. O alumínio, ele é um elemento de NOx fixo, 3+. O que é esse 3+? O que é esse NOx? É a quantidade de elétrons na camada de valência. E como ele apresenta apenas 3 na camada de valência, ele tem maior facilidade de perder elétrons do que ganhar elétron. E isso é o NOx, certo? Esse NOx dele é fixo. Então, nós utilizamos essa regrinha aqui. Se ele é um óxido iônico e o metal é NOx fixo, nós vamos usar isso aqui. Óxido D mais o nome do elemento. Muito simples, certo? Muito tranquilo. Então, vai ficar óxido de alumínio, certo? Muito bem, fizemos nosso primeiro exemplo, que é bem tranquilinho. Agora, vamos pegar esse outro elemento aqui, esse outro composto, F2O3. Nós temos um elemento que é o ferro e outro elemento que é o oxigênio, certo? Então, ele é um óxido também, porque o oxigênio é o mais eletronegativo e são 2 elementos, né? Certo. Agora, o ferro, ele não tem um NOx fixo. O que significa? Que aquela carguinha, ela varia. Pode ser, o ferro, ele pode ser 2+ ou 3+. Então, ele é variável, certo? Então, vamos seguir essa outra regra aqui. Ela diz que o metal NOx variável, a gente vai aplicar da seguinte forma. Óxido D mais o nome do elemento, mais o NOx em algarismos romanos, ou o ico ou oso. Beleza? Agora, vamos colocar, então, óxido de o nome do elemento, que é o ferro. E agora, vocês vão me perguntar, como é que a gente sabe
o NOx do ferro se ele é variável? A gente faz isso aqui, ó. Nós pegamos esse 3 e jogamos para cima. Então, o NOx dele vai ser 3+, nesse caso, dessa molécula, certo? Então, nós colocamos aqui, óxido de ferro, 3 em algarismos romanos, que nem tá dizendo aqui na regrinha. Ou ico-oso. O que é esse ico-oso? É a terminação. Então, nós também poderíamos escrever aqui, né? Óxido de ferro. Na verdade, não colocamos ferro, né? Nesse caso, nós usamos o ico. Se vocês lembrarem lá do ácido, os ácidos com maior NOx, nós usamos a terminação ico. E para os menores, nós usamos o oso. Então, aqui também segue essa mesma lógica. Como o ferro, ele apresenta 2 estados, que é o 3+ ou 2+, e o 3 é maior que o 2, então nós colocamos férrico, que é a terminação ico, né? Mas nós podemos colocar simplesmente óxido de ferro 3 em algarismo romano, tá? Não precisa disso aqui. Mas, se vocês quiserem saber, é sempre muito bom. Agora, vamos para um outro exemplo aqui, da água. A água, ela também é um óxido, porque nós temos H, hidrogênio, né? Ligado ao oxigênio. Vamos ver aqui na eletronegatividade. O hidrogênio, ele é bem menos eletronegativo do que o oxigênio, certo? Então, é um óxido. Só que a água, ela não é um óxido iônico. Faltou um acento aqui. A água não é um óxido iônico, ela é um óxido chamado de óxido covalente. O que significa isso? Os 2 hidrogênios da água fazem ligações covalentes com o oxigênio, certo? Então, a água é um óxido covalente. Por isso, ela vai seguir uma outra regra, que não é essa daqui, dos óxidos iônicos. Mas ela é simples também, bem simples. Vamos ver aqui como é que funciona essa regrinha. Na hora de nós nomearmos os óxidos covalentes, nós colocamos prefixo do oxigênio e nós vamos usar esse prefixo aqui se atentando à quantidade de oxigênios que nós temos na molécula. Se tiver um oxigênio só, é mono. Se tiver 2, é di, tri, tetra, certo? Então, colocamos prefixo do oxigênio mais óxido de mais prefixo do outro elemento, mais nome do elemento, certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui com a água. No caso da água, nós temos um oxigênio só e 2 hidrogênios, certo? Então, ela vai se chamar monóxido, lembrando do mono de 1, né? Aqui é o óxido, né? Monóxido. Monóxido de prefixo do outro elemento, que é o hidrogênio, só que são 2 hidrogênios. Então, nós não vamos usar mono, vamos usar di, que são 2. Então, monóxido de dihidrogênio. Então, vocês sabiam disso? Que a água, H2O, ela também pode receber esse nome de monóxido de dihidrogênio? Pois é, ela tem esse outro nome. Agora, nós vamos fazer esse outro exemplo aqui, que é o CaO. O CaO, ele é um óxido, ele apresenta 2 elementos, né? Cálcio e oxigênio. E o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o cálcio. O cálcio nem aparece aqui nessa flechinha de eletronegatividade. Ele é um óxido iônico, certo? Porque o cálcio, ele é um metal. Então, ele faz ligações iônicas. E o cálcio, ele é um metal com NOx fixo, porque ele está na família 2A, ou seja, o NOx dele é fixo 2+, certo? Então, nós vamos usar essa regrinha aqui, óxido de mais nome do elemento. Então, óxido de cálcio, certo? Simples, né? Bem simples. Agora, vamos fazer o nosso último exemplo, tá bem? Neste nosso último exemplo, nós temos um carbono ligado a um oxigênio. O carbono, ele não é um metal, ele faz ligação covalente com o oxigênio, então ele vai ser um óxido covalente, certo? Se ele é um óxido covalente,
nós vamos aplicar esta regrinha aqui. Então, nós temos apenas um oxigênio e apenas um carbono, certo? Então, o nome deste elemento vai ser monóxido de monocarbono, certo? Só que no caso deste elemento, do CO, nós não necessariamente precisamos colocar o mono, né? Esse composto, ele é mais conhecido como monóxido de carbono, né? Então, você pode ou não colocar esse monocarbono, tá? Porque se você seguir a regrinha, exatamente como a regrinha pede, você pode colocar o monocarbono, beleza? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Até mais, até uma próxima. Tchau, tchau.